Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, obrigado. Teclado fica. Please. Gente, bom dia. Graça e paz. Nosso Deus é bom, amém? Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui ontem à noite? Que bênção. Quem veio agora de manhã? Glória a Deus. Que bom. Como é bom nós sermos alinhados pela palavra, né? De fato, como a professora Ana Cláudia disse, nosso comportamento ele conta muito para que as pessoas possam perceber nas nossas vidas, como Jesus estava tentando ensinar as pessoas naquela época, que mediante a necessidade delas, ao abrir as copas da nossa vida, que elas não encontrem só galhos, mas que elas encontrem fruto. Porque há uma necessidade lá fora, há uma fome e há uma sede em pessoas, e nós não podemos ser como aquela figueira que não tinha fruto. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, e elas precisam ser atraídas por aquilo que está por fora, que é o nosso comportamento, mas elas precisam receber daquilo que a gente tem dentro, que é o fruto de uma vida salva em Jesus. Quando a Bíblia diz que nós somos como água e luz para esse mundo, é porque de fato existe uma expectativa lá fora, e essa expectativa ela precisa ser suprida. Amém? Gente, eu tenho uma direção do meu espírito, e isso tem fervido já há alguns dias, e eu não falei nada com o pastor Johnson, porque eu sei que ele é um homem guiado pelo Espírito, e a gente vai estar aqui na mesma conexão. Mas eu acredito muito que coisas precisam acontecer na nossa vida, e elas precisam vir de dentro para fora. Amém? Amém? Glória a Deus. Existem muitas coisas hoje que têm se levantado para tentar nos roubar e tirar da nossa vida aquilo que é precioso demais e que vem de Deus para a gente. Hoje a gente sabe que na vida de jovens e adolescentes existem muitas coisas que o inimigo tem tentado lançar para chamar a atenção deles. Hoje aí todo mundo pensa que ter uma vida louca, ter uma vida na alta, na adrenalina. Na realidade você precisa de droga, ou você precisa ter um vício, ou você precisa ser dominado por alguma coisa. Quantas vezes as pessoas estão viciadas no celular e nem estão sabendo? Quantas vezes as pessoas estão viciadas em pornografia, em masturbação? Pessoas que vão tentando procurar uma intensidade e viver um estilo de vida intenso em coisas que tentam afastá-las de Deus e afastá-las do propósito do Senhor. Mas eu acredito muito que toda aquela pessoa que ela quer viver uma vida diferente e ela quer ter uma adrenalina positiva, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Amém? Uma vida no Espírito é a maior e melhor aventura que você vai ter nessa terra. Uma vida no Espírito, você vai fazer coisas que sem ela você não faria. Você vai a lugares que sem essa vida no Espírito você não iria. Você vai realizar coisas que você não precisará de um cigarro de maconha, de uma cheirada de cocaína, de uma fumada de crack, ou que qualquer outra coisa que possa te oferecer seria capaz de te dar. Uma vida no Espírito vai te dar aquilo que o narguilé não vai te dar. Uma vida no Espírito vai te dar aquilo
que um namoro escandaloso e abrasado não vai te dar, que uma amizade não vai te oferecer. É muito melhor do que jogar God of War. É muito melhor do que você gastar seu tempo com PlayStation, Xbox, tantos outros entretenimentos. E nada contra isso, tem o seu tempo, tem o seu espaço na nossa vida, e até de vez em quando bacana, é um entretenimento. Mas isso não pode roubar de você tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, gente? Glória a Deus. Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas para você, para que a gente possa estar se conduzindo nessa manhã. Eu quero perguntar aqui, pessoas adultas que são batizadas no Espírito e oram em outras línguas, levante assim as suas mãos. Levante a sua mão, você que já é adulto. Glória a Deus. Então você permaneça com a sua mão levantada e preste atenção. A partir de agora, eu quero que você mesmo no seu lugarzinho, você vai juntamente com o irmão do seu lado estar orando em outras línguas, em um tom um pouco mais baixo, porque eu creio em um ambiente dentro desta casa, sendo preparado para coisas que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Amém? Você do Ministério de Música que está aqui da mesma forma, eu queria que você viesse para cá, que você pegasse o seu instrumento. Você não vai tocar ainda por enquanto, só o teclado, mas eu quero que aqui na frente, você também, conectado nisso, você comece a orar em outras línguas, seja na bateria, na guitarra, no violão, seja no outro teclado, seja no contrabaixo, mas que você permanecesse conectado no Espírito. Irmãos, existe um ambiente que o Senhor prepara, existem coisas que Deus Ele vai preparando para as nossas vidas, porque eu acredito muito que hoje, e eu digo hoje porque eu sei que Deus Ele quer fazer coisas hoje, e o de amanhã Deus vai fazer amanhã, mas eu acredito muito que Deus hoje Ele não vai perder a oportunidade de tocar vidas aqui hoje, de resgatar pessoas aqui hoje. Existem pessoas aqui que Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Existem pessoas aqui que Deus está com saudade de ouvir a sua oração. Pessoas que Deus está com saudade de você investir o seu tempo com Ele, de você aplicar o seu tempo nele e de você começar a receber mais dele. Mas está tudo bem, Deus não traz condenação sobre a sua vida, pelo contrário. Como aquele pai que foi para o caminho e viu o filho vindo ao longe, ele não esperou o filho chegar, ele correu ao encontro. Eu creio que hoje Deus está vindo ao encontro de muitas pessoas aqui hoje. Amém? Amém? Eu quero falar um pouco dessa manhã sobre uma vida no Espírito. Kenny Ferreira conta uma história que eu achei muito interessante. Ele dizia que em determinados moveres que acontecia na igreja, ele fazia questão de ir lá e buscar o departamento de crianças e fazer descer o departamento de crianças e colocar as crianças no meio da igreja. E as pessoas falavam, mas são crianças. Ele disse, exatamente, eu quero que elas aprendam e que elas vejam e que elas saibam que o que está acontecendo na igreja vai passar para a geração delas, isso não vai se perder. Queridos, uma das coisas que muitas vezes eu percebo que nós temos que tomar cuidado é de não subestimar a unção, de não subestimar aquilo que Deus pode fazer. Eu acredito muito, como eu estava dizendo ontem à noite, que não existe evangelho para faixas etárias diferentes, existem formas diferentes de se ministrar o evangelho, a palavra da fé, a palavra do amor. Existem maneiras, técnicas, existem didáticas diferentes, onde nós podemos, de formas estratégicas, por uma direção do Espírito, fazemos com que pessoas sejam tocadas e alcançadas, mas o evangelho é um só. E o Espírito Santo que vem sobre a vida de adultos é o Espírito Santo que vem sobre a vida de adolescentes e de jovens. A palavra do Senhor, ela está recheia de textos bíblicos que nos falam sobre uma vida cheia do Espírito. Certa vez o Senhor Jesus Cristo conversava com uma mulher, e esta mulher estava à beira de um poço, querendo tirar água. Uma mulher discriminada pela sua sociedade, uma mulher que fugia da sua realidade, uma mulher que tinha receio de convivência, uma mulher que não tinha associações, uma mulher que estava abandonada. Mas Jesus Cristo parou tudo o que ele estava fazendo, ele decidiu ficar sozinho com esta mulher, para ministrar a vida dela. E quando Jesus percebe a necessidade física e humana dela em tirar água para a sua subsistência,
Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria, ele te daria da água viva. E lá em João capítulo 4, a mulher pergunta para Jesus: mas onde é que está essa água para que eu possa tirar? Jesus então disse para ela: eu sou a água, porque aquele que eu der de beber, a água nele será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus falava da unção e ele falava da presença do Espírito no interior, no espírito humano, trazendo salvação e trazendo paz completa para esta pessoa que nasce de novo. Kenny Ferreira diz que esta é a unção dentro. Mas existe uma unção que ela não se limita apenas naquilo que o Senhor faz em você. Existe uma unção que ela vai te levar a entender coisas que Deus quer fazer através de você. E nós entendemos e aprendemos que esta é uma unção sobre 1 Samuel capítulo 10 versículo 6, corroborando com o que a professora Ana Cláudia disse aqui no primeiro tempo, sobre uma questão de comportamento. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor virá sobre ti, tu profetizarás e tu serás mudado em um novo homem, em uma nova pessoa. A unção do Espírito, ela é capaz de afetar o seu comportamento. A unção do Espírito, ela é capaz de afetar as tuas decisões. A unção do Espírito, ela é capaz de afetar as tuas escolhas. Jesus certa vez mandou os discípulos irem para Jerusalém para festejarem. E depois ele foi. E quando ele está em Jerusalém, de repente ele se vê no templo. E no templo ele de repente abre os seus lábios e começa a dizer: quem tem sede vem a mim e beba. Quem tem sede vem a mim e beba. E a Bíblia diz que Jesus falava isso acerca do Espírito que havia de lhe ser dado quando ele fosse glorificado. Jesus viveu, morreu, ressuscitou, foi para a glória. Em Atos capítulo 2, ele cumpre a promessa que ele havia dito que desceria sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito desce sobre eles, ali nós temos a inauguração desse tempo de uma vida movida pelas manifestações do Espírito Santo. Uma vida completamente dominada por uma unção sobre, não apenas uma unção dentro, mas uma unção sobre, que se moveria dentro de um poder sobrenatural, que foge da capacidade humana, mas algo que faria com que pessoas fossem impactadas e impactariam outras pessoas. A partir desse tempo, a Bíblia fala sobre o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele é caracterizado por esta evidência de oração em outras línguas. Eu quero perguntar: quem aqui já nasceu de novo? Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus, diga comigo: esse é o primeiro passo. Não para aí, não termina aí. A partir daí, se abre uma porta para que você entre numa dimensão de experiências, de usufruir, de se conectar com aquilo que é espiritual e sobrenatural. E nem sempre pode ser espetacular, porque o Senhor não depende do espetacular para manifestar o que é sobrenatural. Isso quer dizer que aquilo que Ele move você para fazer, pode ter momentos que não vai ter plateia, não vai ter auditório, não vai ter Instagram, não vai ter mídias sociais, não vai ter youtubers, talvez nem vai virar notícia. Mas naquilo que Ele quiser fazer, no mover que Ele quiser usar você para realizar, pode ser na tua escola, na tua faculdade, na rua, na sua família, ou para uma única pessoa, não importa o que seja, o sobrenatural dele quer alcançar pessoas através de você. Efésios capítulo 5, abra lá por favor, enquanto você está orando em outras línguas. Efésios capítulo 5 versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há contendas ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Nós encontramos aqui duas ordens: não se embriague, mas
se encha. Se encha. Não é Ele que vai te encher. Não é Ele que vai fazer contrário à sua vontade. Ele disse: enchei-vos. Os meios e aquilo que é necessário para que você se encha, Ele já proveu. Está à sua disposição, mas Ele disse: enchei-vos do Espírito. E como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se encher do Espírito. Jovem adolescente que está aqui, às vezes você pensa: mas qual seria a solução para a minha vida? Eu me sinto puxado por várias direções, me sinto tentado, tantas coisas me dominam. Eu gosto de estar na igreja, mas não tenho ainda prazer 100%. Eu entendo e percebo algumas coisas que o Senhor quer me puxar para fazer, algumas coisas que querem fluir de dentro de mim, mas às vezes as distrações e tantas outras coisas, eu me sinto meio que dividido. Não tem problema, isso pode estar acontecendo com você, mas eu quero trazer para você hoje a solução para isso. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Judas capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Judas 1, 20. A Bíblia diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Uma pessoa que nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo dentro dela. Mas uma pessoa que ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe a graça e a capacidade de oração em outras línguas, que é poderosa para conectá-la a uma percepção no reino do Espírito. E esta oração em outras línguas, ela não traz uma edificação para a sua mente, porque você não ora com o seu entendimento, mas ela traz uma edificação para o seu espírito, porque você ora com o seu espírito. Uma oração em outras línguas vai te trazer uma força, uma estrutura por dentro. Oração em outras línguas vai conectar você ao propósito de Deus para a sua vida. Uma conexão que vai te colocar alinhado àquilo que Deus tem para você. Oração em outras línguas vai fazer com que os seus pés possam ser atraídos para estarem alinhados com o caminho que Deus tem para você. Você vai estar vivendo, ou você vai talvez ter a sensação de viver como quem surfa de um lado para o outro, enquanto você não dedicar a sua vida em oração em outras línguas. Até que ao dedicar a sua vida em oração em outras línguas, você vai começar a perceber um quebra-cabeça sendo montado na sua vida. Você vai começar a perceber como Deus tem trazido direções e como Ele tem trazido uma formação do que Ele deseja para você. Porque o Deus de mistério não existe. O nosso Deus é um Deus de coisas claras. Não é um Deus de mistério. Não é um Deus de brincar de pique-esconde. Não é um Deus que fica lá no canto dizendo: vai lá, me bajula para ver se eu derramo um pouquinho da minha graça sobre você. Não, Deus, Ele não trabalha assim. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Não é porque Ele está escondido, é porque agora depende de você. Como? De todo o seu coração. Sabe, irmão, às vezes você pode estar no seu celular, às vezes você pode estar precisando de um sinal melhor de internet, e a gente sabe que o que causa a conexão do nosso celular, do nosso smartphone, com as informações que podem chegar para ele, é um sinal de satélite devidamente adequado, para que a internet funcione corretamente. Existe um emissor e existe um receptor. Muitas vezes, quando nós olhamos para as coisas do Espírito, nós queremos tentar tratar o emissor como se dependesse do emissor, mas às vezes a distância e a localização inadequada faz com que o receptor não receba tudo aquilo que vem do emissor, porque o emissor já é pleno, ele já está no seu devido lugar, e ele já está ali de forma estratégica para que a cobertura dele seja a melhor, para oferecer o melhor sinal e a melhor transmissão de dados. E o problema está no receptor,
não no emissor. E muitas vezes é assim a vida no Espírito. Não há nada de errado com aquilo que Deus já fez, não há nada de errado com a unção, não há nada de errado com o poder do Espírito, mas muitas vezes a gente não entende como as coisas funcionam e a gente quer tratar o emissor, quando na realidade a gente tem que aproximar o emissor do sinal ideal. E é quando você se aproxima do sinal ideal, é quando você se aproxima da cobertura ideal, que você começa a entrar em conexão direta com os dados que você precisa ter para poder usufruir de tudo aquilo que o teu celular pode dar para você como informação. Com Deus não é diferente, com a unção não é diferente. A gente quer receber o sinal, mas completamente desconectado, em lugares que não nos proporcionam estarmos expostos a essa conexão, entretenidos com tantas coisas, envolvidos com tantas coisas, desconectados com uma vida de pecado, andando de uma forma aleatória. Mas quando você começa a entender uma vida no Espírito, quando você começa a considerar uma unção que está sobre a sua vida, e quando você começa a entender que esta unção que está sobre a sua vida, esta unção ela é capaz de te promover para entender as coisas do Espírito e se mover na direção do Espírito, você começa a ser atraído e você começa a se mover para este sinal de cobertura completa. E é nesse lugar que você se conecta com aquilo que os dados vão trazer para você e vai te mover para aquilo que Deus quer. Nós precisamos, queridos, estarmos prontos para isso. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Kenneth Hagin tem um livro chamado Uma Nova Unção, e ele diz que essa nova unção nós a conhecemos como renovação espiritual. E o que é a renovação espiritual? É você muitas vezes entender que aquilo que funcionou semana passada, glória a Deus pela semana passada, e pelo tempo da semana passada, e pela unção da semana passada, mas para hoje, tem uma unção nova, tem algo novo de Deus para a sua vida, tem algo novo de Deus para a sua caminhada, tem algo novo de Deus para a sua história. Amanhã Deus quer que alguém novo na unção entre numa escola, volte para a sua casa, volte para as suas atividades, e que esse alguém novo, na unção, possa voltar para o seu trabalho, e pessoas lá serem impactadas. Por quê? Porque não deixou a unção virar graxa, não deixou o azeite saturar, não deixou a unção ser influenciada por moscas, e se tornar podre, se tornar comprometida. Pelo contrário, tem renovado-se na unção. E como é que eu faço isso? 1 Coríntios capítulo 14, abra lá. 1 Coríntios capítulo 14. Paulo diz no versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, porque é desconhecido, mas Deus entende, e Deus sabe o que está sendo orado. Versículo 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Ele mesmo responde: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O inimigo muitas vezes fica tentando bombardear a sua cabeça, dizendo: você está em pecado, você não pode orar em outras línguas, porque você está com a vida torta, você mentiu, desobedeceu o seu pai, colou na escola, está acessando coisa indecente na internet, você não pode orar em outras línguas. É o contrário, aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Como é que você vai vencer essas coisas? Orando em outras línguas. Eu pergunto para você:
quem é a pessoa mais forte para chegar numa academia e puxar mais peso? É aquele que quase nunca vai ou aquele que vai todo dia? Ah, mas aquele que vai todo dia, talvez ele está cansado. Não, aquele que vai todo dia, ele está exercitado e desenvolvido para puxar peso. Não é aquele que vai uma vez ou outra. Por isso, aquele que se edifica é aquele que todo o momento está orando em outras línguas, edificando a si mesmo. Você tem disciplina para maratonar uma minissérie, você tem disciplina para zerar aquele jogo, você tem disciplina para curtir suas amizades. Use essa mesma disciplina para se tornar intenso no Espírito, para se encher do Espírito. Quantos de nós aqui temos essa experiência de coisas que talvez não sabíamos como resolver, e quando entramos numa estação de oração intensa em outras línguas, essas coisas começaram a ser alinhadas? Por quê? Porque a oração em outras línguas te capacita a ter resoluções onde você humanamente falando não consegue. Amém? Oração em outras línguas. Você que não é batizado no Espírito Santo, você precisa ser. E o batismo no Espírito Santo não é uma língua que nasce na sua cabeça. O batismo no Espírito Santo é uma unção que flui de dentro, porque o Espírito Santo não cai sobre você. O Espírito Santo, ele não vem sobre você para te batizar. O Espírito Santo, ele flui. A unção flui. A oração em outras línguas, ela flui. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita onde? Ele habita dentro. E é por isso que do seu interior fluem rios de água viva. Fluem rios de água viva, porque vem do seu interior. E é esse fluir do interior, que a Bíblia diz que traz para você a edificação, e através de você alcança outros. Ser cheio do Espírito Santo. Às vezes você começa a orar e começa a perceber algumas línguas, e aí já vem aquele negócio, é da carne. Mas essa língua parece com aquele irmão que eu já ouvi ele orando. Mas eu acho que é o diabo tentando me convencer de orar em outras línguas. E você já começa a vir se aceitar naquela condenação, porque já começa a se lembrar do que fez de errado durante a semana. E isso começa a se levantar como oposições para que você flua na oração em outras línguas, para que você receba esta unção e o batismo do Espírito Santo. Pois é justamente nesse momento que você precisa abrir a sua boca, porque Ele te concede falar, mas quem fala é você. Gente, quem aqui acredita que pelo nome de Jesus você expulsa demônios? Levante sua mão. Quem aqui acredita que pelo nome de Jesus você coloca as mãos sobre os doentes e eles são curados? Quem acredita que se você tocar em coisa mortífera ou beber coisa mortífera não lhe causará dano? Pois esse mesmo texto de Marcos 16 diz que você, no nome de Jesus, falará novas línguas. Queria que você ficasse de pé, por favor. Todos os jovens e adolescentes, por favor, venham aqui à frente. Todos, jovens e adolescentes. Cadê a igreja que eu pedi para que você estivesse orando em outras línguas? Vamos, irmãos. Vamos. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de hoje.
Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.